Estamos ao vivo do Maracanã, no Rio de Janeiro, momentos antes da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. Diversidade, a palavra que nos separa e nos une ao mesmo tempo. Somos pobres e ricos, falamos línguas diferentes, mas é exatamente pelo que nos distingue que reconhecemos fraquezas e virtudes. Hoje as Américas se encontram no Rio de Janeiro. Na celebração do esporte, um convite à tolerância e à paz. Teremos diante de nós grandes astros do esporte mundial. Mediremos os recordes em centésimos e centímetros. Olharemos com admiração esses seres especiais que buscam o Olimpo grego sem que as fronteiras das Américas diminuam este sonho. Irão mais alto, mais longe, serão mais fortes, como se sublinhassem o ideal olímpico em cada gesto e escrevessem novas páginas do heroísmo com seus próprios corpos. Mas atletas não são super-heróis encarnados. Neste mundo mágico de campeões, quase mitos, basta a primeira lágrima para se revelar a face humana de quem está ali, ou mesmo o riso ou o grito incontido que venha da alma. O esporte é um misto de intuição e disciplina. E no momento em que se revela humano, o ídolo apaixona o fã. É a vibração que nos contagia, a emoção que nos inspira, a vontade que nos energiza. Nos próximos 16 dias, 42 nações pan-americanas falarão 4 idiomas distintos, mas levarão uma mensagem que dispensa traduções. O esporte e a música são línguas universais, falam sem dizer e dizem mesmo assim algo tão encantador que não há quem fique indiferente. As Américas inventaram ou reinventaram ritmos que sacodem o mundo até hoje. O rock and roll ficou melhor com Elvis Presley, mas tem o samba, artigo brasileiro de exportação, o tango, a rumba, o reggae, a cúmbia, tantos mais. São 3 Américas que dançam e fazem o mundo dançar. Festivas nações, cada uma do seu jeito, e é aqui que se encontram essas diferenças deliciosas. Hoje é um dia especial para o Rio, para o Brasil, para as Américas. 5.500 atletas começam a sonhar e nós seremos testemunhas deste devaneio. Uma espécie de sonho coletivo em que os desejos se misturam, como se espectador e espetáculo formassem a alma do artista. As arenas esportivas, como redomas de um mundo em que se busca apenas o melhor de si, ensinam dezenas de lições. Nelas, é possível competir com respeito, acertar a derrota dignamente, obedecer às regras do jogo. Claro, os recordes continuarão medidos em centésimos ou centímetros. Mas a grande transformação que o esporte permite não se mede com escalas de tempo ou de espaço. A grande transformação virá dentro de cada um que se motivar pelos ideais olímpicos. A partir de hoje, o estímulo, vontade e emoção passam a ser as medidas deste mundo de personagens que inspiram e transformam. Celebrar a humanidade é uma forma de sonhar coletivamente e perpetuar a esperança. A partir de agora, estamos oficialmente com os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Eu tenho ao meu lado, muito prazer mais uma vez, Fátima Bernardes. Já algumas Olimpíadas, algumas Copas do Mundo, algumas cerimônias de Olimpíadas, É Fátima, verdade. que acabam sempre nos emocionando muito. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Você viu o ensaio, você sabe tudo o que vai acontecer. Não pode contar, Ainda não. mas eu sei que o ensaio te impressionou. É verdade, são meus primeiros Jogos Pan-Americanos, mas pelo que eu vi no ensaio geral, Galvão, o nível da abertura, da cerimônia de abertura é um nível olímpico. Eu não esperava nada diferente não, porque um país que consegue produzir um desfile de escola de samba como a gente faz, tem know-how, tecnologia, conhecimento, capacidade para fazer uma festa inesquecível para quem está aqui e para todos que estão em casa, com certeza. Vocês vão gostar, hein? Tenho certeza de que todos eles vão gostar. Vamos ver como é que tá agora. Eles estão ali se preparando. Veja o Maracanã, as pessoas ainda estão chegando. Serve de alerta em cada jogo, em cada arena esportiva. Chegue mais cedo, porque é preciso passar por um detector de metais, é preciso passar por uma revista pessoal. Isso faz parte do show, é importante para a segurança de todos os shows. Marcos Uchoa, mais de 10 anos como correspondente na Inglaterra, mas por esse tempo, Olimpíadas. Nós estamos em Olimpíadas, essa Sétima. a próxima vai ser a 7ª junto? É, a 7ª, exatamente. O que você espera? Será que esse Pan-Americano
ele pode surpreender a todos pela grandeza, não só da cerimônia de abertura, mas também do esporte, das provas e dos jogos? Eu acho que, sem dúvida, o que a gente espera é que o Pan-Americano seja um trampolim para uma Olimpíada em 2016, o que todo mundo gostaria. E é um privilégio e um prazer e um orgulho a gente ver um evento, a gente vê tantos eventos fora do Brasil, a gente vê agora um evento como esse aqui no Brasil, realmente é uma maravilha para todo mundo. Claro, esperamos a Copa do Mundo 2014, lógico, vamos ser mais ambiciosos, vamos pensar também na Olimpíada de 2016. Agora, esse Pan-Americano é para se divertir, não só pensando no futuro, mas curtir muito o presente. Mas olha, eu tenho certeza que todos vão se surpreender com o que vai acontecer aqui. João Pedro Paes Leme é o nosso homem pan-americano. Esteve presente nos 3 últimos Jogos Pan-Americanos, as 3 últimas edições. Eu vejo no seu semblante que você está olhando ali ligeiramente emocionado, talvez mais do que nos outros Pan-Americanos que você participou. Você que também foi correspondente na França. Você está esperando muito mesmo? Muito, mas um pouco dessa paixão e dessa emoção acho que se explica porque nos últimos Jogos Pan-Americanos, na cerimônia de encerramento, eles exibiram uma enorme bandeira com uma foto do Rio de Janeiro espetacular que cobriu todo o campo do Estádio Pan-Americano lá em Santo Domingo. E aqui a gente vê a reprodução, isso retratado ao vivo. Acabou aquela história de retrato, aqui é a realidade. E eu estava em 2002, quando o Brasil foi escolhido como sede, o Rio foi escolhido como sede. Você era o nosso repórter. Era o repórter lá. Você deu a notícia. Dei a notícia em 2002, quando na Cidade do México, o Rio foi escolhido como sede dos Jogos de 2007. Então é realmente uma emoção especial. Muito bem, vamos ver. Olha, a cerimônia, ela vai atrasar um pouquinho. Já era de se esperar. Era de se esperar. Acho que até em respeito ao público que está entrando. Então, repito, mais uma vez, serve para você, claro, você no Brasil inteiro que vai acompanhar e vai curtir aqui na Globo, junto conosco os próximos 16 dias. Mas você que está no Rio de Janeiro, ou que vem para o Rio de Janeiro, que vai assistir jogos de vôlei, de basquete, vai ao atletismo, vai à natação, vai ao hipismo, onde você quiser, o seu esporte predileto, chegue mais cedo, porque, seguindo padrões internacionais, cada um por um, tem que passar numa revista pessoal, passar no detector de metais. Você não pode trazer garrafa d'água, nada disso. Seguindo padrões internacionais de segurança. Ainda alguns, claros, do Maracanã, e os ingressos já estão todos esgotados. Vamos dar um pulinho fora do Maracanã, mas vamos ao Maracanãzinho, que também está de roupa nova, porque lá no Maracanãzinho, os atletas que vão participar do desfile, é como se fosse assim. No desfile da escola de samba, nós vamos na concentração. Vamos lá, com a Glenda Kozlovski, aí é a concentração do grande desfile que nós vamos ter aqui na terra do samba, aqui no Maracanã. E aí, Glenda, como andam as coisas por aí? Boa tarde. Boa tarde, Galvão. Realmente aqui é a concentração de todos os atletas, alguns bailarinos. E olha, os atletas começam a chegar nesse momento. Ali já está a Argentina, o Chile, o Canadá. Cuba também já chegou e aqui a expectativa é enorme para a chegada da delegação brasileira, que deve ter cerca de 500 pessoas entre atletas e dirigentes. Estamos aqui aguardando o Brasil. Olha só a bandeirinha, olha, bem pertinho de onde eles vão ficar. Galvão. Muito bem. Recebemos agora uma informação de que o atraso vai ser maior do que a gente podia imaginar. Eu quero acreditar que não seja verdade. Viu, Fátima? Eu prefiro acreditar que não seja verdade, porque acabaram de nos dizer que nós vamos ter 30 minutos de atraso. Aí já deixa de ser respeito para com o público lá fora e passa a ser falta de respeito com quem está no Brasil inteiro para assistir e se programou para assistir essa hora. E ansioso, algumas pessoas, né, esperando esse momento, mas a gente tem que ver o que está acontecendo. O tempo está ajudando. Tá São bom. Pedro fez o que podia. A chuva de quarta-feira aqui atrapalhou um pouquinho o brilho do ensaio geral, a gente viu. Parou. O sol tá lindo. Um inverno ensolarado e quente à beça aqui no Maracanã, que não tá fácil, né, Tá um Galvão? veranico, tá um veranico. Um veranico, exatamente. Então agora a gente vai aumentando a ansiedade. Eu acho que eles ainda vão tentar repassar essa coreografia, porque é muito importante a participação popular, as pessoas vão ter vários momentos, são 3 partes, o espetáculo está dividido em 3 partes, então as pessoas vão ter muitos momentos para participar. Então talvez eles ainda ensaiem mais um pouquinho com os atrasados. Olha, eu tô olhando aqui a tribuna, porque nós sabemos exatamente o que deve acontecer. E a cerimônia começa exatamente com o locutor oficial anunciando a presença de Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil. Então, o primeiro ato da cerimônia é
o anúncio do Lula e o Lula presente na tribuna ali. Eu não estou vendo o presidente na tribuna. E não dá para começar antes dele chegar. É verdade, Galvão, mas não só ele, aparentemente, a gente não está vendo, mas também muita gente está faltando. E por falar em pontualidade, no mundo a famosa pontualidade britânica, eu quero lembrar que a gente viu lá na Inglaterra, tanto na inauguração de Wembley como do Emirates, do estado do Arsenal, o jogo do Brasil atrasou. E era a polícia britânica falando que, por causa da segurança, por causa de alguns problemas de chegada dos torcedores, a gente estava com dificuldades, então atrasaria o jogo. Aí está a tribuna de honra, onde vai estar presente o presidente da República, o ministro dos esportes já está por ali, onde o presidente da República vai estar presente, com a primeira-dama, dona Marisa, e a primeira imagem oficial, nós não vamos em momento algum adiantar o que vai acontecer no espetáculo, para que você possa ir se surpreendendo com a beleza do espetáculo. Mas eu posso adiantar que a cerimônia começa exatamente assim. Primeiro em espanhol, que é a língua oficial da ODEPA, do órgão pan-americano, filiado ao Comitê Olímpico Internacional. Depois em inglês, que é a segunda língua oficial da ODEPA. E depois em português, porque os jogos, afinal de contas, são no Brasil. Então, pela ordem, o início da cerimônia é exatamente isso. Bem-vindos aos 15º Jogos Pan-Americanos. Agora, Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E a partir daí, ele não fala neste momento, e a partir daí, então, começa toda a cerimônia, que vai começar arrebentando, hein? Não vou contar não, mas vai começar. Imagine como, na terra do samba, como é que pode começar. Das grandes escolas de samba e do show que é o carnaval. Então, ficamos esperando. Essa é uma figura que anda pelos jogos de futebol do Maracanã, que andava pela geral. Muita gente trazendo a mensagem da paz. Como disse a Fátima, muita gente vestida de branco. As crianças presentes, as famílias. Porque esta é a história da transformação que o esporte permite para da Virna e do Robson Caetano. E eles estão aí, digamos assim, como mestre de cerimônias ou animadores. É praxe, né, Galvão? Porque você precisa disso, o público que chega cedo precisa assistir alguma coisa, senão fica até um pouquinho chato, né? Então, 2 horas antes de começar, tem no caso o Robson Caetano e a Virna, em outros países, outros artistas ou atletas fazem esse papel com música, show, anima um pouquinho a plateia e diverte enquanto passa esse tempo. Continua chegando gente aqui no Maracanã, o estádio está realmente enchendo agora, está chegando a hora, mas ainda não é a hora. Eles estão aqui desde as 3 da tarde, os dois. A Virna está ali falando, ela e o Robson Caetano estão aqui desde as 3 da tarde. A terceira noite começa a chegar, o que vai favorecer todo o efeito de iluminação e tudo aquilo que está previsto para essa cerimônia de abertura. Você tem a imagem aérea vinda lá do Cristo, chegando ao Maracanã. Aí o Maracanã é iluminado ao fundo. E a manifestação já dos espectadores aqui no Maracanã, praticamente lotado a esta altura. E olha que é grande o Maracanã. E foi um grande desafio também para aqueles que organizaram esta cerimônia de abertura. A manifestação porque parte dos ritmistas já começam a chegar aqui. Já nós vamos para a abertura oficial. Mas antes vamos passar no Maracanãzinho com a Glenda Kozlovski. Tá tudo certo já por aí, Glenda? Todas as delegações já chegaram? Não, Galvão, aí que é o problema. Metade das delegações chegou, apenas 20 delegações. Que não está incluída a delegação do Brasil, não. E agora, nesse momento, eles começaram a chamar as delegações que entraram aqui no Maracanãzinho, que é a concentração delas, lá para o Maracanã. Então, a informação que chegou aqui é que o Brasil não vem aqui para o Maracanãzinho. Nesse momento, toda a delegação está no ônibus, os atletas estão no ônibus e vão sair do ônibus para entrar direto no Maracanã na hora do desfile. Então, só para confirmar, as delegações já começam a deixar aqui a concentração que é no Maracanãzinho. Galvão. Muito bem. Realmente não é fácil chegar ao Maracanã quando você junta o fluxo de quem vem ao Maracanã para um evento esportivo com a hora do pique, a hora do rush, do tráfego. Isso se repete sempre nos grandes jogos de futebol e teria que acontecer.
Não há como se esvaziar a cidade para poder realizar os Jogos Pan-Americanos. É uma preocupação que existe realmente por esses 16 dias para a movimentação de times e de todos que vão ter que se movimentar entre as sedes. Aí a belíssima imagem do Maracanã. E mais um atleta brasileiro foi cortado do Pan-Americano. Já tivemos a Jaqueline no vôlei. E agora o Jorge Rocha do adestramento, o cavaleiro Jorge Rocha do adestramento, o atleta com mais idade. Ele teve uma intoxicação alimentar hoje de manhã. Não tem nada a ver com a história do doping, por exemplo, que foi o que aconteceu com a Jaqueline do vôlei. 61 anos de idade, o cavaleiro brasileiro, e vai ser substituído por uma menina de 15 anos, a Luísa Tavares. Vai com o cavalo Samba. Sorte da Luísa, né? Ganhar assim uma entrada no PAN no último minuto. E vai entrar sambando já. Aos 15 anos de idade, com um cavalo chamado Samba na prova de adestramento. As provas de hipismo, tem a prova de salto, onde o Brasil tem chances reais de conquista por equipes e até individualmente. Com o Rodrigo Pessoa principalmente, mas toda a equipe brasileira é muito forte. Tem a prova do cavalo completo. E tem a prova do adestramento. Aquela prova onde se mostra o conjunto cavalo e cavaleiro. Quase como se fossem passos de dança do cavalo. Agora sim vai começar. As luzes principais foram apagadas. As torres de iluminação, usando muito o vermelho, o azul, o amarelo. E nós vamos já para o anúncio da presença das autoridades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dom Mário Vázquez Ranha, presidente da Organização Pan-Americana, e Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Organizador e do Comitê Olímpico Brasileiro. Está presente também o Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Internacional, mas não deve fazer parte do anúncio oficial. Buenas noches y bienvenidos a la ceremonia de apertura de los 15º Juegos Pan-Americanos de Rio 2007. Como eu disse, começa em espanhol, a língua oficial da ODEPA. Para dar la bienvenida en nombre de nuestro querido país, el presidente de la República de Brasil. Agora nós vamos ter a apresentação em inglês. 42 nations of America are here tonight. To welcome them to our wonderful country is the President of the Boa noite. Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura. Agora em português dizendo, sejam todos bem-vindos à cerimônia dos 15º Jogos Pan-Americanos. E anunciando a presença, Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí os dragões da independência, né, que trazem a bandeira brasileira. Vocês viram ali, Sua Excelência, o Presidente da República. E a democracia permite exatamente a manifestação do povo. É a regra número 1 da democracia. Por favor, levántese para la ejecución del himno nacional brasileño. Ladies and gentlemen, please rise for the Brazilian national anthem. E agora nós vamos Senhoras e senhores, oficialmente ao início, a execução do hino nacional brasileiro e uma interpretação que eu ansiosamente aguardo. No Maracanã, da ex-mulher de Garrincha, da fabulosa Elza Soares. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante.
E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada, entre as nuvens do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solezinho, pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, o Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado, indigo verde louro desta flâmula, no futuro e glória no passado. Mas se esta justiça trava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Señoras y señores, vamos a compartir la energía de Brasil. É de gente como essa senhora, não vou dizer a idade dela, porque seria falta de educação, mas são décadas de talento, de raça e de garra, na arte e na vida. A ex-mulher de Garrincha, a capela. Talvez a mais linda interpretação da história do hino nacional brasileiro, com um coral de 50 mil vozes. Agora, a contagem regressiva, de 15 até o 0. De Buenos Aires em 51, passando por todas as cidades, até chegarmos ao Rio de Janeiro em 2007. Passamos por São Paulo, foi a quarta cidade a sediar. Agora, estamos no Rio de Janeiro, nos 15º Jogos Pan-Americanos, os Jogos do Rio, os Jogos do Brasil. E a cerimônia começa, a primeira parte é chamada de Viva essa energia. No grande palco ali ao centro, surge nesse momento um menino chamado Kainan. Tem 12 anos e estuda na 6ª série. A banda do pai dele se chama-se Suquilhas. Que Suquilhas? Toca em ritmos afros, misturando samba e candomblé. E ele está junto
com 100 ritmistas das escolas de Samba Caprichoso de Pilares, Beija-Flor, Império Serrano, Acadêmicos da Rocinha. E começa a festa para você. Tainã é considerada uma virtuosa e desde os 7 anos o diretor musical Ale Siqueira disse que ele já arrasava e ganhava todos os shows em que ele aparecia. E agora o povo vai enlouquecer, porque vão entrar 1.150 ritmistas de 17 escolas de samba. Eles descem por todos os corredores de acesso. No anel superior, no anel inferior, vão para o campo e vão ficar também nas arquibancadas. 1.750 ritmistas. E esse desenho que eles fazem aí são os raios do sol, simbolizando os raios do sol. Cada um desses raios tem um ritmista líder e a bateria comandada pelo mestre Paulinho da Beija-Flor do Rio de Janeiro. É só o começo, hein? Nessa imagem aérea se vê realmente o desenho dos raios do sol. E aí chega Ana Costa. E ela vai começar a cantar a música tema Viva essa energia.
Galvão, me permita só uma correção. Mestre Paulinho da Beija-Flor de Nilópolis, que desfila no grupo especial do Rio de Janeiro, para não dizer que a Beija-Flor é da cidade do Rio, ela é de Nilópolis, Baixada Fluminense, e desfila no Rio de Janeiro. Aí a chegada do Arnaldo Antunes, compositor, ele ex-Titãs, que compôs junto com o Liminha, ex-Mutantes, essa música Viva a Energia. Macaco e arara, circula energia no ar todo dia, banhando a Bahia de Guanabara. As ondas do mar quebrando na areia, o ritmo swing do sangue nas veias. Homens, mulheres que vêm aos milhares de tantos lugares, de tantas aldeias. Viva essa energia, viva essa energia, todo mundo junto pra jogar. Viva essa energia, viva essa energia, todo mundo junto pra pular. Viva essa energia, viva essa energia, todo mundo junto agora pra vibrar. Viva essa energia, viva essa energia, todo mundo junto como o céu e o mar. Aí tivemos, portanto, a execução da música tema dos Jogos Pan-Americanos, Viva essa Energia, com a Ana Costa, que é da nova geração de sambista. Ela foi back vocal de Beth Carvalho, de Martim da Vila, de Jorge Aragão, e agora está em carreira solo, representando o lado jovem do samba brasileiro, ao lado de um velho roqueiro, o Arnaldo Antunes. E agora, os ritmistas. Assim que a imagem permitir, esses são os bailarinos que permanecem no palco central. Os ritmistas vão fazendo um longo corredor, por onde vão entrar as delegações. Agora chegamos à parte das delegações, os 42 países que vão participar destes Jogos Pan-Americanos. Diferente, repito, de outras cerimônias de abertura em Jogos Olímpicos, onde a cerimônia inteira ela é feita e depois vem a desfile. O desfile, o juramento, a pira olímpica. Um aperitivo da cerimônia e ela volta depois, com as outras três partes. A Argentina entra primeiro, porque a Argentina foi a primeira... Os primeiros Jogos Pan-Americanos aconteceram na Argentina em 1951. E a Luciana Aymar, que é quem carrega a bandeira, Galvão, é conhecida como Maradona do hóquei sobre a grama. La Maga dela. E Las Leonas são conhecidas, todas as jogadoras, como um time entre os melhores do mundo. Elas vêm de conquistar o título mundial na última edição do Campeonato Mundial. Está para se aposentar já a Luciana Aymar. Ela é conhecida como Lucha La Maga. E o hóquei sobre grama ganhou uma força enorme na Argentina por esse título mundial. E a rivalidade com os brasileiros, pelo menos pela arquibancada, não se nota, né? A Argentina que ainda tem mais medalhas do que o Brasil em Pan-Americanos, mas desde 99 que essa história mudou e o Brasil já superou o Brasil, supera a Argentina em todos os Pan-Americanos. A Argentina que tem uma tradição, obviamente, muito grande no remo, no basquete, né? Campeão olímpico no basquete, no Ginóbili, com um excelente time, tem no salto com vara o Hermano, que vai disputar com o brasileiro a medalha de ouro também. E, claro, o futebol. A Argentina que é a atual campeã olímpica e que tem 5 medalhas no futebol no Pan-Americano contra 4 do Brasil. A eterna e enorme rivalidade de Brasil e Argentina. Foram bem recebidos os argentinos. Eu esperava mais vaias para os argentinos. Foram bem recebidos. É o clima pan-americano, né? Celebração e festa. Se continuar assim, é bom. A beleza da porta-bandeira ajudou, talvez, né? Já entraram bem, né? Verdade. Lucha La Maga também poderia ser chamada de Lucha La Bella. La Bella. La Bella ou La Bella em português. Agora,
Já que estamos com o ritmo de samba, né, é bom lembrar que nada mais como uma combinação de porta-bandeira com samba, a gente conhece bem no carnaval. A Argentina que vem com uma delegação de 370 atletas. Mas aqui hoje só estão marchando 327, 43 ficaram na vila. Provavelmente são os que vão competir amanhã. Isso acontece também com o Brasil. O pessoal da ginástica vai competir amanhã, não deve vir aqui ao desfile. E um grande jogador brasileiro, um grande atleta brasileiro, o Oscar Schmidt, conversando com a Fátima e comigo, ele dizia da, digamos assim, tristeza, mas mais do que tristeza, Fátima, ele dizia do arrependimento que ele tem de não ter sido porta-bandeira numa Olimpíada, quando ele tinha jogo no dia seguinte e preferiu se poupar. A chance nunca mais voltou e ele lhe confessou que está arrependido de não ter tido essa chance. É verdade, ele disse que se ele soubesse que era o momento que passaria, ele teria se esforçado para levar a bandeira e depois jogar no dia seguinte. E jogaria brilhantemente, certamente. Aí vamos então na sequência. A Argentina começou e agora vamos por ordem alfabética. Por acaso a Argentina começa com a letra A, mas ela começa porque os primeiros jogos foram lá. Antigua e Barbados. E Barbuda. Já temos Antilhas Holandesas, depois vem Aruba, depois vem Bahamas, depois Barbados, Belize, Bermudas e por aí afora. País sem tanta expressão esportiva assim. Mas olha... é interessante. Vai, Fátima. Não, eu ia dizer que também ser recebido por esse chorinho maravilhoso, né? Diferentemente de outros pan-americanos, quando tem um tema, uma marcha que vai se repetindo, serão 11 chorinhos rearranjados com uma nova roupagem que receberão os atletas. Esses países do Caribe, eles produzem vários atletas de corredores, vários que são escolhidos até por universidades americanas, treinam com melhores condições, obviamente, nos Estados Unidos e despontam. Tem uma medalha aqui no Campeonato Mundial, no atletismo, obviamente no Pan-Americano. Então você tem, por exemplo, a Heather Samuel na Antigua e Barbuda, nos 100 metros rasos ela fez um bom papel. Você tem também nas Antilhas Holandesas, a Churande Martina. Enfim, uma medalha para uma ilhazinha dessa, obviamente, é uma festa imensa. Esse chorinho que nesse momento está sendo executado, dessa série, Noites Cariocas. Puxado no bandolim, escute aí. Bahamas. À medida em que as delegações vão sendo chamadas, Bahamas agora. Bahamas que foi o primeiro país a ser avistado por um europeu, né? O Cristóvão Colombo chegou na Bahamas. Então a primeira América, digamos assim, vislumbrado que viria a ser a América, começa com as Bahamas, né? Ela tinha Debbie Ferguson, que era uma favorita para os 100 metros, 200, mas pegou catapora, coitadinha, às vésperas de vir para o PAN. Na última etapa da Liga, na Europa, ela pegou catapora. Tínhamos feito, inclusive, uma bela reportagem com ela no Globo Esporte, foi exibida e ela, infelizmente, não pôde vir. Campeã olímpica. Agora a delegação de Barbados, a Vera Angela Jones, que tem a honra ali de carregar a bandeira. Depois na sequência Belize, Bermudas, Bolívia e depois já vamos para o Canadá. Aí está a delegação de Belize, porque o Brasil entra por último. Como dono da casa, entra por último a delegação brasileira. Nós estamos apenas na primeira parte do desfile dos atletas, um momento sempre de muito orgulho, de muita felicidade e de muita honra para os atletas. Tivemos a primeira parte, que foi a parte dos ritmistas, a primeira parte da cerimônia, chamada de Viva essa energia. Na sequência da cerimônia, depois do desfile dos atletas, nós teremos a energia do sol, nós teremos a energia das águas. Isso depois do desfile dos atletas, a energia do sol, a energia das águas e a energia do homem. E aí então iremos para a abertura oficial dos jogos,
Toda a cerimônia das bandeiras, a bandeira pan-americana, a bandeira olímpica. Aí a Bolívia. O juramento dos atletas. E depois nós vamos para a parte final, que se chama Uma Prece pela Paz, também com uma parte musical muito bonita. E o final, claro, para que se possa acender a pira olímpica. Já já nós voltamos. Globo, a gente se vê por aqui. Jogos Pan-Americanos 2007. Oferecimento Oi, Caixa, Petrobras, Sadia, Olímpicos e Cerveja Sol. E aí o Canadá? O Canadá, na verdade. O Canadá vem sempre forte. O Canadá é um ladrão de medalhas. O Canadá ocupa hoje, na história dos Jogos Pan-Americanos, a terceira posição. E é exatamente com o Canadá que a gente vai tentar lutar para ocupar a terceira posição aqui nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. É o grande projeto esportivo do Brasil no PAN, é tentar tomar o lugar do Canadá. Os Estados Unidos vão ficar em primeiro mesmo. Cuba ficando para a segunda posição. E a grande briga do esporte brasileiro é tentar superar o Canadá. Não é fácil. Não, para você ter uma ideia, no último Pan-Americano, foram 29 medalhas de ouro do Brasil e do Canadá. E eles ganharam no desempate porque tinham 57 medalhas de prata e o Brasil 40. Mas no total foram 128 a 123. Então a gente tem possibilidade de derrotar o Canadá. Mas foram 17 medalhas de prata na diferença. Então vamos buscar isso. Vamos ver se dá para buscar. O chefe de delegação do Canadá disse que acha que o Brasil vai passar o Canadá nesse PAN. O próprio chefe do Canadá reconheceu isso, principalmente que a geração, quem ele está trazendo no time de natação não é tão bom. Eles ganhavam muitas medalhas na natação. Com coincidência ou não, tá tocando agora um choro do Pixinguinha e o nome do chorinho, um placar, 1-0. Aí a delegação chilena. O Chile que teve a oportunidade de sediar por 2 vezes o Pan-Americano, a primeira em 75, a segunda em 87, mas o ditador chileno, lá o general Pinochet, nas 2 vezes acabou recusando, né, o convite para sediar. Obviamente 75 estava muito em cima do golpe, mas mesmo em 87 ele não quis. Chances de medalha no tênis de mesa, eles estão dizendo, mas uma delegação relativamente fraca. Mas animada, hein? É o espírito do chileno, né? Eles têm aquele grito famoso, né, Galvão? Chi, 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 lê, 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 viva Chile. Esse é o grito no futebol. E o número da delegação é expressivo, né? 290 atletas, bastante. Vamos ver na sequência depois do Chile. Vem a Colômbia. Aí aparecendo a Colômbia. Depois vamos ter Costa Rica, Cuba. É uma potência. Não só nos Jogos Pan-Americanos, mas também nos Jogos Olímpicos. Aparecendo aí a Jade Yesenia Solis Arboleda. Levantamento de peso. Colômbia que já sediou um Pan-Americano em Cali, em 1971. 140 atletas total. Você está acompanhando a cerimônia oficial de abertura dos 15º Jogos Pan-Americanos. Os Jogos do Rio, os Jogos do Brasil. Pan-Americano que se repete no Brasil. A primeira vez foi em 1963, foram os Jogos de São Paulo. E eu me sinto imensamente feliz como uma pessoa do esporte, que viveu o esporte desde jovem e vive do esporte hoje, de estar aqui presente hoje porque eu tive a felicidade de estar presente nos Jogos Pan-Americanos de 63 em São Paulo.
Narrando? Como torcedor, garoto ainda, assistindo aos jogos de vôlei, de basquete, às provas de atletismo, aos jogos de tênis. Confesso que não imaginei que tantos anos depois, tinha 12 para 13 anos naquela época, eu pudesse estar aqui transmitindo a cerimônia de abertura de Jogos Pan-Americanos outra vez no Brasil. Um intervalo aí de 44 anos separando os dois Jogos Pan-Americanos. Me sinto imensamente feliz. O poder de transformação, Galvão, do esporte vem daí, né? Da inspiração das pessoas. Certamente você se sentiu inspirado, como muitas outras pessoas que hoje são crianças aqui e começarão a praticar esporte por isso. Aí a delegação cubana e os cubanos vêm fazendo festa e sendo aplaudidos, e todos eles com uma bandeirinha do Brasil e uma bandeirinha de Cuba, um gesto simpático da delegação cubana. E a porta-bandeira, Adriulis Gonçalves Morales, é uma das maiores judocas da história. Já ganhou várias medalhas olímpicas e pan-americanas e provavelmente vem para ganhar mais uma. Cuba que é um bicho-papão pra gente, Cuba que conseguiu, né, no Pan-Americano de Havana, superar os Estados Unidos, um feito que só tinha acontecido em 51 nos primeiros jogos que foram em Buenos Aires. Mas conseguiu uma potência esportiva, continua sendo uma potência esportiva, que vem realmente com uma delegação, onde no boxe, no levantamento de peso, eles se dedicam muito a esportes que dão muitas medalhas, que são várias categorias. Então eles vão, obviamente, o vôlei cubano, que já foi um bicho-papão, já foi temidíssimo para o vôlei brasileiro, hoje não é um adversário na altura dos brasileiros, mas em termos de medalhas, vai se tomando levantamento de peso, boxe, atletismo, é claro, também. Vão tomando muitas medalhas, sempre segundo colocado. É que Cuba fez parte de um movimento, claro, dos países do bloco comunista, que usaram sempre muito o esporte e criaram uma estrutura muito grande para o esporte. A Alemanha Oriental foi assim, os países do leste europeu, a União Soviética, e Cuba seguiu o mesmo caminho, com incentivos oficiais governamentais muito fortes, formando atletas, fazendo campeões, usando isso como esporte e até como propaganda. Então Cuba até hoje tem um esporte fortíssimo. Repito, não só nos Jogos Pan-Americanos, mas também em todas as Olimpíadas. E eles usavam as escolas e as universidades para isso. É algo que a gente quer fazer mais aqui no Brasil, né? Exatamente a ideia é tirar um pouco o esporte dos clubes e levar para as escolas, onde você tem uma massa muito maior de pessoas para se inspirar e virar eventualmente um atleta de alto nível. E aí vamos com a sequência, Equador. Lembrando que são 42 países. 42 países que formam este bloco pan-americano. As Três Américas e a festa do esporte das Três Américas, que acontece a cada 4 anos. Sempre no ano que antecede aos Jogos Olímpicos de Verão. É o Salvador. E algumas delegações, a delegação de Cuba, muito grande e muito festiva. Logo depois da delegação de Cuba, é curioso mostrar, veio Dominica. E Dominica veio apenas com um porta-bandeira, um dirigente e 2 atletas. É a presença de Dominica aqui na festa de abertura e nos Jogos Pan-Americanos. Um gigante do esporte como Cuba e logo a seguir uma delegação com apenas 3 atletas. E agora era esperado, né? Embora a porta-bandeira more no Brasil, seja casada com um brasileiro. Seja casada com um brasileiro. Até saiu errado o nome dela aqui, saiu como Daniele Scott Arruda. Ela se chama Daniele Scott Arruda. Ela é casada com o Eduardo Arruda e ela é jogadora de vôlei, já está no Brasil há 5 anos, defendeu o Macaé na última Superliga. Ela é casada com um brasileiro e mora no Brasil. Ela mesmo se diz um pouco brasileira. Fala português super bem. É uma delegação americana que com vai ou sem vai, o fato é que é
realmente o bicho-papão de qualquer Jogos Pan-Americanos. Não vem com uma força olímpica, é claro. Às vezes é um time B em certos esportes que não qualificam, às vezes, para a Olimpíada. Mas mesmo o time B americano é tal a força esportiva do país que realmente o time B americano ainda consegue levar o grosso das medalhas do PAN. Mas em algumas modalidades eles vêm com a equipe oficial, com a equipe A, porque nessas modalidades o Pan-Americano, na verdade, serve como pré-olímpico. Então, na ginástica, por exemplo, a ginástica serve como um passaporte para as Olimpíadas, vai classificar pessoas para as Olimpíadas. E nós estamos há exatamente um ano. Na verdade é um treinamento para o Mundial. O Mundial classifica, mas o PAN, como é muito perto, eles usam o PAN também com a equipe de ginástica para classificar. O PAN acontece um ano antes dos Jogos Olímpicos, dos Jogos de Pequim. E temos atletas até muito expressivos, como o Gary Hall, da natação, que já ganhou 10 medalhas em Olimpíada e só ganhou um ouro no Pan-Americano, por incrível que pareça, na carreira brilhante desse nadador, com 32 anos, já foi muito adversário do Gustavo Borges, do Fernando Scherer. Ele veio aqui ao PAN a brilhantar o nosso PAN. E agora, depois dos Estados Unidos... Lembrando, Galvão, que o Marcos Granada entrando aí, que vem logo depois dos Estados Unidos. Esta é a cerimônia de abertura dos 15º Jogos Pan-Americanos. Rio 2007. A Globo é mais Brasil. Jogos Pan-Americanos 2007. Oferecimento Oi. Caixa. Petrobras. Sadia. Olímpicos. E Cerveja Som. Só completando, Galvão, o Mark Spitz, maior nadador da história das Olimpíadas, disputou também os Jogos Pan-Americanos. Então, isso que o Showa disse é verdade. Muitas vezes é um trampolim, sem trocadilhos, até porque na natação não existe trampolim, para os Jogos Olímpicos. E o Mark Spitz, que conquistou 7 medalhas de ouro na mesma Olimpíada, em 72, em Munique, veio aqui em 1967, aqui nos Jogos Pan-Americanos, e conquistou 5 medalhas de ouro nos mesmos jogos. O Michael Jordan também disputou o Pan-Americano antes de disputar a Olimpíada e antes de virar o Pelé do basquete. O Ademar Ferreira da Silva, para falar de uma grande figura olímpica brasileira, foi bicampeão olímpico e também foi tricampeão pan-americano. Isso se não contarmos os grandes nomes e os grandes atletas do vôlei e do basquete que conquistaram muitas medalhas. Aí o Haiti, o presidente do Haiti está aqui no Maracanãzinho. Alguns presidentes, alguns chefes de Estado, inclusive o do Panamá. O Panamá teria que desfilar com a bandeira da ODEPA, porque está sob punição do Comitê Olímpico Internacional. O presidente do Panamá veio pessoalmente conversar com o presidente da ODEPA e conseguiu um perdão temporário junto ao Comitê Olímpico Internacional para que o Panamá desfilasse com sua própria bandeira, porque os atletas do Panamá estavam se recusando a participar dos Jogos se não pudessem desfilar com sua própria bandeira. Felizmente a diplomacia resolveu isso e vamos ver se, a não ser que surja uma surpresa de última hora, se o Panamá realmente vem e tomara que venha com a sua própria bandeira. Vamos até o Maracanãzinho, ao lado aqui do Maracanã, saber notícias com a Glenda Kozlov da delegação brasileira. Agora há pouco ela deixou a todos preocupados, dizendo que a delegação brasileira ainda não tinha chegado. Como é que andam as coisas por aí, Glenda? Chegaram os atletas brasileiros? Dá para você mostrar alguma coisa, falar? Diga para nós. A delegação brasileira se preparando para entrar no Maracanã. Olha, super animada. Vamos conversar aqui com a Valeu. E aí, a gente está pronta? Não, vai ser maravilhoso. O Maracanã está lotado. Pois é, e com essa emoção agora, com a expectativa, com os fogos. Já tá lindo. A gente ficou nervosa até chegar aqui. Agora a gente chegou. Bora, Renan. Beijo, clichê. Bora lá, beijo. Tá certo, Galvão, essa é a alegria dos atletas brasileiros a caminho do Maracanã. Aí a Glenda Kozlowski, que nunca pôde participar de Jogos Pan-Americanos, porque não tinha o esporte dela, o bodyboard, mas ela foi campeã mundial várias vezes. Representou o Brasil e foi campeã mundial
várias vezes. 5 vezes, se não me engano. Se não me engano, 5 vezes campeão mundial. E esse é o espírito que tem que ter o atleta mesmo. Como estava ali a Valeuska, todo mundo aparecendo. Olha a Jamaica, aí a terra do reggae. A terra do reggae e de velocistas. Fantástico, né? Desde a Marlene Otley, né? Que depois se naturalizou eslovena, porque está morando lá, mas medalhas e medalhas e medalhas na Jamaica do atletismo. São campeões mundiais, no revezamento 4x400. Eu vi aí a entrada porta-bandeira. Só que, curiosamente, né, veio uma nadadora dessa vez, não? É, impressionante. Eu acho homenagear a natação no país do atletismo. O original foi a estrela, né? Ela treina na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Então é um daqueles casos que você citou no início, que pela proximidade do Caribe com os Estados Unidos, prefere treinar fora. Agora é bom lembrar que falta talvez a grande estrela da Jamaica hoje, que é o Asafa Powell, que é o recordista mundial dos 100 metros rasos. O Mundial de Atletismo é logo depois, em Osaka, no Japão. A TV Globo vai estar lá. E ele está se preparando, tem meetings de atletismo na Europa que pagam muito mais do que o Pan-Americano, enfim, foi uma decisão dele, mas é claro que é uma ausência sentida em relação ao Pan-Americano. Essa imagem que a gente vê agora, que são vários atletas com a maquininha fotografando, a gente sempre via, só que eles vinham no fim do espetáculo e eles fotografavam um centro com alguns adereços, mas não viam nada. E agora a gente vê que eles já vão se colocando nos lugares, então vão ter que fotografar muito, vão ter muito que fotografar pela frente. Eles vão poder ver o espetáculo, né? Sempre entra no final. E eles estão sendo colocados nas cadeiras, as chamadas cadeiras azuis do Maracanã. Para quem é ligado ao futebol, essas cadeiras azuis. Veja uma parte vazia ainda, um pouco mais à esquerda. Ali, as delegações que já passaram, eles vão sentando e vão se colocando ali. E apenas as baianas estilizadas, digamos assim. Uma porta-bandeira pega a bandeira do carregador oficial e leva para o palco, onde ela vai ficar até o fim de todo o desfile de todas as delegações. Vestida como se fosse uma baiana da ala das baianas de uma escola de samba. É, porque tem as baianas que ficam embaixo, no gramado, digamos assim, e no palco fica a porta-bandeira aqui. E aí vão se seguindo, os ritmistas continuam levando ali o som. Bateria nota 10? Um quesito importante do carnaval e um requisito em se tratando de Brasil, né, Fábio? Eu acho que não tem menos de 10, não. Nicarágua! Aí vai aparecer a Nicarágua. Nós falávamos da Jamaica, né? Quem tem a criatividade para criar um ritmo como o reggae, teria que ter a criatividade para um feito esportivo que virou filme. Uma coisa fantástica. Quando os jamaicanos foram disputar as Olimpíadas de Inverno. Foram disputar as Olimpíadas de Inverno no bobsled. E sem jamais terem visto a neve na vida. E acabou virando um filme, um belíssimo filme, com essa belíssima história do sonho de 4 jamaicanos. Jamaica abaixo de 0, que acabou inspirando uma equipe brasileira. Claudinei Quirino, né? Claudinei Quirino acabou indo lá, pouco antes, nos últimos jogos de inverno, que eu tive possibilidade de participar, cobrindo, havia uma equipe de bobsled sempre representando o Brasil. Com algumas capotagens, é verdade. Porque eu acho que nós somos mais habilidosos na Fórmula 1. Algumas barberagens. Assim como os jamaicanos, que abriram esse caminho. Até o nome, Fátima, do filme, essencialmente criativo, Jamaica abaixo de 0, como se alguma vez a temperatura baixasse dos 30 graus na Jamaica. Mas fantástica. Mas eles fizeram, eles deram um exemplo de que no esporte tudo é possível. E o esporte passa esse exemplo para a vida. Mas eu acho que o Quirino não volta pro bobsled não, né? Ele disse que a experiência foi única. Só correndo mesmo. Agora vocês sabiam que já houve um Pan-Americano de Inverno? Gente, perdão. Jogos Pan-Americanos de Inverno. Perdão. Panamá chega com a bandeira panamenha. Então aí está um problema que a presença do presidente do Panamá resolveu. Ele foi procurar a ODEPA, foi procurar o Comitê Olímpico Internacional e pediu que hoje, excepcionalmente, o Panamá não estivesse sob a punição
do Comitê Olímpico Internacional. Aí está o presidente da República do Panamá. E ele está admirando também a entrada do seu porta-bandeira, o Irving Saladino, que é um atleta de porte mundial. É o Asafa Powell hoje no salto em distância, a melhor marca do ano, 8,56 m. E ele treina aqui no Brasil. Mora e é namorado de uma brasileira, Keila Costa, que também pratica o salto em distância e é uma das favoritas, junto com a Mal Reimad, para a conquista do ouro pan-americano. Elas vão participar do salto em distância e do salto triplo. E me dizia outro dia a Mal Reimad, dizia o seguinte: eu ganho no salto em distância e a Keila ganha no salto triplo. Eu fico com a prata no salto triplo e ela fica com a prata no salto em distância. Que assim seja. Vamos ver na pista. Elas têm o mesmo técnico, treinam com o mesmo técnico. Nélio Moura. Temos aí agora o Paraguai, nossos vizinhos aí. Incrivelmente, uma das histórias mais pobres em Pan-Americanos de todos os países, que não são tão pequenininhos assim. Eles só têm 6 medalhas na história, nenhuma vez conquistaram um ouro. Mas tem um time de futebol, foi vice-campeão olímpico, perdeu para a Argentina na final. Quem sabe, né? Aí vem a delegação peruana. E me chamou a atenção que todo mundo capricha na vestimenta, no uniforme, digamos assim. Que é o Alejandro Toledo, presidente do Peru. Todo mundo capricha na vestimenta, no uniforme. Os que vieram de forma mais informal foram os americanos. Vieram de bermuda, camisa de manga curta e vamos embora. Qualquer roupa, vamos lá para ganhar as medalhas. Os peruanos que também já foram uma pedra no sapato do vôlei feminino brasileiro. Durante anos tiveram uma seleção maravilhosa, que acabou essa geração e não foi renovada mais. E por uma curiosidade, Galvão, a primeira medalha de esporte coletivo brasileira, você sabe de que esporte veio? Do vôlei e do vôlei feminino. Primeira participação das mulheres no vôlei brasileiro, elas conquistaram a medalha de ouro. O vôlei peruano, que era treinado por um técnico coreano e que teve o seu grande momento nos Jogos da Coreia. Em 88, quando jogaram a final com toda a poderosa União Soviética, um time imbatível, fizeram 2-0. Eu estava transmitindo aquele jogo e, por incrível que pareça, perderam por 3-2. Eu acho que talvez nunca tenha torcido tanto para um time fora do Brasil como torcia aquele dia para as peruanas, porque era a superação máxima do esporte. O vôlei feminino do Peru ganhar aquela medalha de ouro em cima da União Soviética. Ficaram com a prata. E hoje quem treina a seleção feminina do Peru de vôlei é o brasileiro, Enio Figueiredo, já foi técnico da seleção do Brasil. Que, para pouca sorte dele, quando o técnico da seleção brasileira pegou o auge da seleção peruana e apanhava todo dia. Agora ele vai sofrer ao contrário. Aí a República Dominicana. Vamos nos aproximando já do finalzinho do desfile dos atletas. Já vem a delegação brasileira. Já a delegação brasileira e já nós voltamos. Rio 2007, a Globo é mais Brasil. Sol e mar, terra, vento, viva essa energia, é o PAN em movimento. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta aqui no Maracanã. Já vem por aí, já a delegação brasileira para alegria deste Maracanã lotado e de todos os brasileiros espalhados por todo este país, que vai viver intensamente as competições desses Jogos Pan-Americanos. Olha, quem vai trazer a bandeira brasileira, o porta-bandeira, foi um herói olímpico. É o Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele vai vir com a bandeira que está do ladinho da Glenda Kozlowski. Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista, nosso porta-bandeira. Como é que é a emoção de segurar essa bandeira aqui? Vai entrar no Maracanã daqui a pouco. O coração tá mil, feliz da vida aqui. Toda essa delegação aí na expectativa de adentrar o Maracanã. O Maracanã
hoje é nosso. Como é que vocês estavam gritando aqui agora? Ahá, uhul! O Maraca é nosso! Ahá, uhul! Olha, Galvão, com um pique desse, o Vanderlei vai longe nos Jogos Pan-Americanos. Ele tem que ir longe mesmo, são mais de 42 quilômetros. Ele tem que ir bem longe. Pra ele isso não é nada, né? Uma voltinha aqui, 3 pulinhos e uma voltinha no Maracanã. Depois que aquele padre irlandês o segurou pela cintura. Mas aquilo acabou transformando a vitória dele ainda em uma vitória maior. Que foi uma vitória da superação. Não foi apenas uma medalha olímpica. Foi a vitória da superação. E é a delegação do Uruguai. E o Uruguai que passou aí, que só tem uma medalha de ouro no futebol em 83. Sabe quem perdeu a final? Eu sei. O Dunga. Aí a Venezuela. E depois da Venezuela vem o Brasil. Estão prometendo uma grande surpresa. Bom, o Vanderlei Cordeiro de Lima não é. Ele é o nosso porta-bandeira. Que emoção. Deve ser um momento especial, né, Fátima? Uma vida de luta, ainda mais um maratonista que ele treina, vindo da origem humilde que ele veio, e vai ser ovacionado por esse Maracanã, onde Pelé foi ovacionado, onde tantas pessoas importantes foram consagradas, heróis do esporte aqui. O que será que passa na cabeça dele? Você tem ideia? Ah, eu não tenho ideia não. Eu acho que talvez tenha tanto peso nesse momento, a emoção, como foi entrar naquele estádio e ganhar aquela medalha de bronze. Eu acho que talvez a gente nem lembre quem foi o titular, o primeiro lugar. E vem aí, Galvão, olha só. E aí, vem o Brasil. Maracanã de pé. Ninguém mais agora quer ficar sentado. Agora é como se fosse um grande jogo de futebol e um gol da seleção brasileira. O Vanderlei parece mais um passista de frevo. Olha ele aí. Como diria, já que o ritmo é de escola de samba, como diria o neguinho da Beija-Flor. Olha o Vanderlei aí, gente. Tá sério, presidente? A alegria do Vanderlei. Vem pulando que nem pipoca, né? E a alegria do brasileiro presente aqui ao Maracanã. Já imaginaram? Se tivermos a confirmação, e parece que já. É 99,9% da Copa do Mundo em 2014. E se pintar uma Olimpíada em 2016? Aí a delegação brasileira. São 830 atletas, 800 estão aqui, 30 tadinhos estão lá na vila, querendo estar aqui, mas não podendo, que vão competir amanhã. Amanhã tem maratona aquática, tem ginástica artística, a partir das 9 da manhã. O Rogério vai estar levando a você a maratona aquática, o Luiz Roberto a ginástica artística. A partir das 2 da tarde tem handebol masculino com Brasil e Chile. E nós estaremos juntos às 10 da noite no Maracanãzinho e levando o Maracanãzinho para você em todo o Brasil. A estreia das meninas do Brasil, o vôlei feminino, Brasil e Peru. Parece um bloco, né? Uma escola de samba entrando, gritando que sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Esse é o grito de guerra do Maracanã, digamos assim. É o grito das torcidas. Sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Todos juntos hoje, né? Sem rivalidade. Sem dizer o nome do time. Hoje todo mundo é brasileiro. Vamos ouvir.
mais um trio elétrico da Bahia. Todo mundo atrás desse Vanderlei elétrico, né? Tem voluntário pulando junto, fazendo trenzinho. É uma festa. São os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. São os Jogos Pan-Americanos no Brasil. Um atleta participar de um Pan-Americano é um momento especial. Um atleta participar de um Pan-Americano no seu próprio país é um momento único e inesquecível. A Miss Brasil foi junto. Diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Atrás do Vanderlei com a bandeira brasileira vai todo mundo. Até a Miss Brasil foi no embalo. A Argentina que começou, a gente deu um troco. Uma mulher mais bonita que a Argentina. Natália Guimarães, Miss Brasil e vice no torneio no Miss Universo. Claro que a gente achou uma injustiça, né? Ô Fátima, você estava me dizendo aqui em off, e eu vou cometer aqui uma infidelidade aqui com você. Você me dizia em off que estava achando que as vestimentas estavam todo mundo com roupa de pódio, não estava muito caprichado. Os norte-americanos vieram assim, desleixados, de bermuda. A delegação do Brasil bem legal. Essa era a surpresa, era a bandeira brasileira. Bem no finalzinho da apresentação. Estão bem arrumados? Ah, eu gostei. Eu acho que eles estão como se fosse uma roupa mais esportiva, não é um terno, é algo mais informal. Algum pouco até carnavalesco, com um chapeuzinho de malandro. Mas eu acho que a gente mostrou que a gente caprichou no uniforme. Algumas pessoas vão usar o uniforme que usaram aqui durante as competições, o que não é o nosso caso. Então por isso é que eu achei que o nosso veio mais caprichado. Mas olha, com o fundo musical, um chorinho, nada mais carioca. Da batida do samba, nada mais carioca. Só mesmo um chapéu de malandro. Ó, perfeito. Agora vai saindo a delegação brasileira. E os ritmistas vão saindo também. Mas vão saindo. E vá curtindo o som para você ver que beleza. O Vanderlei tá impossível. E ele depois vai entregar a bandeira para ela que vai levar a nossa bandeira pro centro do palco, né? Então... Porque, como dizia a Fátima, são cada uma vestida com uma roupa como se fosse uma ala de baianas de escola de samba, mas com a roupa em azul, com os temas da bandeira brasileira. E a Miss Brasil é que vai ter a honra de ir ao palco central. Aí estão elas, repare. Aí e estão o mapa das Américas na saia das moças que estão então agora carregando as bandeiras. O mapa das 3 Américas ali. Mais em detalhe para você agora. E os atletas brasileiros já vão chegando. Ali, cada um no seu lugar, nas cadeiras azuis do Maracanã, ao lado ali da cascata permanente de água, que vai terminar ali na pira pan-americana. E alegria. Virou carnaval. Subverteram a ordem ali. Tivemos, portanto, o desfile dos atletas. Os 42 países participantes desses Jogos Pan-Americanos. Os ritmistas vão se retirando. E agora, para terminar, o brasileirinho. De Valdir Azevedo, o brasileirinho.
achando que é só brasileiro que está pulando ali ao som do brasileirinho, não é não, ó. Aquilo ali é a delegação dos Estados Unidos, amigo. No centro do palco central vai surgindo o Miss Brasil. E a bandeira brasileira, os 42 países já estão representados. Possamos chegar ao final da primeira parte. Mas ainda tem muita coisa bonita para acontecer. Olha a Ola. Daqui a pouco você vai ver a galera aí. Importada do México. Surgiu no México a Ola. Ola quer dizer onda. Então, se a chama olímpica vem do México, a Ola vem também, né? A chama pan-americana. Aí como fazem as torcidas nos estádios, a bandeira brasileira caminha por sobre a delegação do Brasil. A Natália Guimarães, a Miss Brasil, já apareceu ali no centro do palco. E nós vamos ter na sequência agora a repetição do tema dos Jogos Pan-Americanos. Viva essa energia! Com a Ana Costa, com o menino Kainan e o Arnaldo Antunes. Senhoras e senhores, estes são os atletas dos 15º Jogos Pan-Americanos. O Rio de Janeiro, em todo o Brasil, lhes dão as boas-vindas. Viva essa energia, todo mundo junto pra jogar. Viva essa energia, todo mundo junto pra pular. Viva essa energia, todo mundo junto agora pra vibrar. Viva essa energia, todo mundo junto.
E aí a gente vê os fogos formando a 15ª edição dos Jogos Pan-Americanos. Em algarismo romano. Ali o X e o V, os 15º Jogos Pan-Americanos. Eles prometeram, eu estava achando difícil que eles conseguissem com os fogos. Conseguiram. Mas na chuva não deu quarta-feira. Ainda bem que não choveu. E agora vamos um momento de beleza. Vamos um momento de pura beleza musical. A Orquestra Sinfônica Brasileira com a regência do maestro Roberto Mintzuk. Uma beleza a exibição da Orquestra Sinfônica Brasileira com Roberto Mintzuk. Uma novidade, né, Fátima, do hino pan-americano. A ideia era criar uma fantasia sinfônica inspirada em vários compositores brasileiros, criar um hino pan-americano e oferecer para a ODEPA, caso queira usar em outras edições, ficar como se fosse um legado do Pan do Rio de Janeiro. Essa composição que foi feita pelo maestro André Nemari. E agora vamos na sequência da festa de abertura. Essa parte é dedicada à energia do sol, folha que o vento leva, aos pântanos, do suor que o vento aos campos, seca, a água que se bebe, a vida animal, vegetal. um anseio de luz no seio de toda a treva. Circula, vibra, pulsa, irradia energia, de mão em mão, de movimento em movimento, em cada corpo, sopro no vento. A vida, viva essa energia! A grande atriz Natália Timber, uma das damas do teatro e da dramaturgia brasileira, falando sobre a vida, a força da vida e o tema desses Jogos Pan-Americanos, a energia. Vamos então a esta parte da festa. Agora é Chovendo na Roseira, composição do Tom Jobim. A Rosa Magalhães vai pretender mostrar o Brasil e o Rio de Janeiro, onde são sediados os Jogos. Nós vemos aí um jacaré de 30 metros, preparado pelo pessoal de Parintins. A maior dificuldade dela, que há 16 anos é carnavalesca da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, era fazer alegorias leves. Nada podia prejudicar o gramado, porque vai ter jogo aqui já na semana que vem. Por isso esse tecido bem fininho, protegendo da melhor forma possível o campo. A trilha musical, toda ela brasileira e bem brasileira.
chovendo na Roseira, Baquianas número 2 de Vila Lobos, o trenzinho do Caipira. E o que eles querem mostrar: a origem da vida num país de tantas belezas, de tanta vida animal, de campos e florestas tão importantes. É como se o dia estivesse amanhecendo e as criaturas do gramado, as criaturas da natureza estivessem desabrochando. Nesse momento, o trenzinho do Caipira, composição Vila Lobos, parte da Baquiana número 2, das Baquianas brasileiras. Que ela pretendeu mostrar é toda a exuberância mesmo, a vitalidade da nossa vegetação, da nossa fauna. Esse era o primeiro impacto que ela queria passar, como que o Shoa falou, como se o dia estivesse amanhecendo e a gente fosse descobrindo todas essas cores que o nosso país tem. Essa energia verde, né, que está tão em moda, né, no mundo agora. Fala em biodiesel, todas essas alternativas aos combustíveis fósseis, essa energia verde que o Brasil é tão pródigo.
explosão em aplausos do público pelo final desta parte belíssima. Exatamente exaltando a flora, a fauna, tudo que esse país tem de riqueza. Coreografias de Renato Vieira, Carlota Portela e Lola Gabriel. E agora nós vamos para a energia das águas. Aquilo que era campo, aquilo que era floresta, tudo isso vai se transformar no oceano. Não poderia existir uma festa de Jogos Pan-Americanos no Rio que nós não tivéssemos o mar e a praia. As águas de março, porque ninguém soube cantar melhor as belezas dessa terra do que Antônio Carlos Brasileiro Jobim. Tom Jobim, Águas de Março, Wave. Vamos ouvir tudo isso no momento em que a espuma desce do palco e a espuma abre espaço, empurra um pouco o mar para lá, para que a praia possa surgir. E agora ele lembra de novo um desfile de escola de samba. Várias alas, vários banhistas, os esportes da praia, a alegria, o colorido, a irreverência e bom gosto da Rosa. Vamos mostrar o enredo, né? Exatamente, Vamos né? mostrar o enredo. Agora tá ali, vocês vão ver o vendedor, o menino com a pipa, gente jogando vôlei, gente andando de patins. Os jogos são no Brasil, os Pan do Brasil, realizado no Rio. Aí a Cel, a cantora, se apresenta agora. Nesse momento dedicado à bossa nova e a Tom Jobim.
de Antônio Carlos Jobim. Vem o calçadão de Copacabana. Wave, que quer dizer onda em inglês, né? A música do Tom Jobim e do Toquinho também foi composta em 1967, exatos 40 anos. De Tom Jobim e Toquinho, na interpretação de Céu, um momento lindo. Eu vou dizer uma coisa, eu já vi homem voar na abertura dos Jogos de Los Angeles, já vi barcos navegando no mar Mediterrâneo em Barcelona, eu já vi o encontro dos extremos na Coreia, mas Fátima não sai daqui hoje com vergonha de nada não, tá muito bonito. Tá lindo. Eu acho que tá parecido com a gente, isso é que é mais importante. E agora vamos para a energia do homem. Aí vem Adriana Calcanhoto. Ela que em 2004 gravou um CD de músicas infantis. E vem com Canção de Ninar. They 唱的歌。
aí chega um gigante que vem transformar o sono da criança num pesadelo. É como se tivesse anoitecido e chegado todos os nossos medos e essa cadeira imensa, uma pessoa bem pequenininha para ela ficar bem frágil, bem assustada. São todas as manifestações folclóricas, aquelas que dizem aos medos que atormentaram a infância de cada um de nós, ou de todos nós. Essa foi a guerra de espadas, né? Que vem Cruz das Almas no Recôncavo Baiano. Estariam protegendo a menina, a Adriana Calcanhoto aí. Muita coisa do folclore brasileiro. E esses bois, obviamente, tem o boi Barroso, o boi Bumbá, o Bumba Meu Boi. Várias manifestações, as cirandas, as festas juninas, a congada, vários tipos do nosso folclore. Esse é o Cordel do Fogo Encantado. A apresentação do Cordel do Fogo Encantado, o conjunto Cordel do Fogo Encantado, as manifestações folclóricas, a chegada do circo no finalzinho, a chegada do circo também estão ligados ao Brasil. E aí a viagem da tocha, foi encendido el 4 de passando julio en México. por 42 cidades. Ela que foi acesa no México no dia 4 de junho.
e atravessou esse Brasil de Deus e passou por 42 cidades, representando os 42 países pan-americanos que participam desses jogos. Em 4 de junho, no México. Ela passou por 42 cidades em seu caminho até o Maracanã. Aí você vê os locais por onde passou a tocha, a chama pan-americana. Que vai chegar daqui a pouco aqui no Maracanã. Já já nós vamos para a abertura oficial dos jogos. Rio 2007. A Globo é mais Brasil. Jogos Pan-Americanos 2007. Oferecimento Oi. Caixa. Petrobras. Sadia. Olímpicos. E Cerveja Sol. Aí você segue vendo a viagem da tocha. Agora com mais calma, viu, Fábio? Vai dizer, nós, o show, nós tivemos tantas Olimpíadas juntos, cerimônias de Olimpíadas juntos. Eu brincava, disse que vi o homem voar lá no Coliseu, em Los Angeles, vi os barcos navegarem no Mediterrâneo, Barcelona, por exemplo, o encontro dos extremos, o Yin e Yang, muito bonito, na Coreia, em 88, tantas cerimônias. Eu fico muito feliz de ver a beleza, a cara, como disse a Fátima, a nossa cara, a alegria, muito bonita, um som excepcional, a riqueza que só uma Rosa Magalhães poderia vestir realmente, a capacidade que o Brasil tem de fazer um desfile de escola de samba como faz, uma festa lá de Parintins como faz, juntando isso, mais o amor que o brasileiro tem, teria que ser uma festa belíssima como essa. Uma festa de nível olímpico. Extrapolou tudo que já foi feito em algum Pan-Americano. Essas imagens que você está vendo aí são de ontem à noite. Quando a tocha passou por Copacabana. E a tocha chegou às 2 da tarde e está esperando. Vamos ter uma surpresa aqui. E agora vamos à parte mais formal da cerimônia. Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana, señor Mário Vázquez Ranha, que é presidente da Organização Pan-Americana de Esportes, e Carlos Arthur Nussmann, presidente do comitê organizador e presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Mr. Mário Vázquez Ranha, accompanied by Mr. Carlos Arthur Nussmann, President of the Organizing Committee of the 15th Pan American Games, Rio 2007. Senhoras e senhores, o presidente do Comitê Executivo da Organização Desportiva Pan-Americana, senhor Mário Vázquez Ranha, acompanhado do senhor Carlos Arthur Nussmann, presidente do comitê organizador dos 15º Jogos Pan-Americanos Rio 2007. O primeiro a falar é Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Boa noite, e do Comitê Organizador dos Jogos. Boa noite, Brasil! Boa noite, Américas! Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o comitê organizador dos 15º Jogos Pan-Americanos Rio 2007 manifesta publicamente os mais calorosos agradecimentos pela histórica demonstração de vontade pública destes 3 níveis de governo
na parceria com estes Jogos, que foram construídos em nível olímpico. Agora em inglês. To the President of the International Olympic Committee, our gratefulness for intense support to the international Olympic movement, and particularly to regional games like our Pan American Games. Al presidente de la Organización Deportiva Panamericana, por su indispensable apoio ao Comitê Organizador dos Juegos Pan-Americanos, ao presidente do Comitê Olímpico Internacional por suas atividades e seus incentivos ao espírito olímpico e ao desenvolvimento do esporte, as competições regionais como essa aqui, os Jogos Pan-Americanos. E agora em espanhol, ele agradece ao presidente da ODEPA, da Organização Pan-Americana Esportiva, repetindo as mesmas palavras. Se dirigiu em português ao público, em inglês ao presidente do Comitê Olímpico Internacional e em espanhol ao presidente da ODEPA. Atletas das Américas, senhoras e senhores, povo carioca e povo brasileiro, no dia 24 de agosto de 2002, o Rio e o Brasil alcançaram uma conquista histórica que foi o direito de sediar estes Jogos Pan-Americanos. Desde então, se passaram 4 anos, 10 meses e 13 dias. O desafio do comitê organizador e dos 3 níveis de governo foi o de transformar essa vitória num compromisso de longo prazo com o esporte brasileiro e numa importante demonstração ao mundo da capacidade da nossa cidade, do nosso país, de organizar e receber grandes eventos. Graças à total adesão dos governos, foi possível construir instalações esportivas de nível olímpico, que oferecerão aos atletas das Américas as melhores condições para que eles alcancem os melhores resultados. Depois dos Jogos Pan-Americanos, estes novos estádios, arenas, piscinas e complexos esportivos continuarão a ser utilizados pelos atletas brasileiros e permitirão que a cidade receba novos eventos, impulsionando o desenvolvimento de longo prazo do esporte do nosso país e a visibilidade do Rio e do Brasil no cenário mundial. Estamos, por lo tanto, hablando de legados, de herencias positivas que los Juegos Río 2007 ya dejan para nuestra ciudad y para nuestro país antes de su realización. So, it's the athletes and also the sports contributing for the development for a whole society. Em espanhol e em inglês, basicamente o que disse em português, social, resumo do que e disse. é o mais importante fator de união entre os povos. O esporte presta uma enorme contribuição à educação de nossa juventude, com seus valores nobres, como respeito, disciplina, igualdade, solidariedade e fair play. Esporte e educação
formam um binômio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e saudável. É também um caminho de esperança e de novas oportunidades para as nossas crianças e jovens e para todos aqueles que acreditam e constroem um mundo melhor. Foi esta certeza que nos guiou ao longo de cada dia, nessa trajetória de muito trabalho e de muito empenho para a organização dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. E quero aproveitar o momento para agradecer a dedicação de cada